aí, galera, como vocês estão? Eu espero que bem, gente. Ó, peguei esse vídeo aqui pra ser um pouquinho diferente, tá? Nós vamos entender a classificação dos mutantes e seus integrantes, tá bom? Eu assisti X-Men quando eu era criança, mas eu acho que eu assisti só uma vez, assim, e eu não lembro muito bem, na verdade. Porque o que eu mais assistia, né, era Marvel, entendeu? Então, eu não lembro muito bem de X-Men e dos personagens e tudo mais. Eu lembro que tinha o Wolverine, eu lembro que tinha o professor, né, que é o careca, mas antes ele era cabeludo. Eu lembro que tinha a Mística, que ela era muito linda. Eu lembro que tinha o Magneto, que ele era meio vilão, mas eu gostava do eu gostava do Magneto, galera, eu gostava do Magneto, mano. E tinha uma tempestade também, mas eu não lembro muito bem dela. Enfim, gente, não lembro muito dos personagens, tá? Então vai ser bem legal, assim, esse vídeo pra mim. Porque X-Men está voltando, né? Tivemos a Jean Grey também. Vocês acreditam que eu fui no cinema e a Jean Grey apareceu? E eu não lembrava que ela era dos X-Men. Tipo assim, eu lembrava desse nome, mas eu não lembrava muito bem da onde. Aí depois eu fui pesquisar e, tipo, simplesmente era do X-Men. Eu falei, meu Deus, como assim? Os universos estão se misturando. Como assim? Como assim? Enfim, então, mano, sem mais enrolações, bora pro react, Nos vai. quadrinhos podem ser os mutantes dentro do universo da Ah. Marvel nos quadrinhos podem ser Ó, considerados Wolverine. como uma espécie Aquela ali é a diferente Jean dos Grey, seres não é? humanos Essa comuns, aqui. uma espécie à parte da evolução humana. Tudo isso Não graças conheço ninguém. ao gene X Oxe, o que Thor? manifesta nesses seres, Ah, tá, gerando esse aqui é assim dos mutantes Avengers, ok. diferentes uns dos outros e com níveis também de poder diferente entre eles. Esse aqui... Ai, volta, calma aí. Ó, aquele Diferentes ali... uns dos outros e com níveis Cadê? Ó, daqui eu só conheço o Wolverine. Esse aqui é quem? É a Jean Grey? Eu acho que não, né? Cadê a Mística, mano? Esse aqui é o Magneto? Não, ele tem asas. Ah, ó o professor. O professor eu conheço. Esse aqui é o Mutano? também de poder Esse aqui é o Ciclope, né? Ele é namorado da Jean Grey, mas diferente entre o Wolverine... eles. Os seus poderes ele... eram tão Ele variados também e gosta de Jean Grey, não diferentes é? que foi necessário ali o classificar Magneto. todos esses mutantes em diferentes categorias que foram chamados de níveis. Assim, então, hoje a gente tem os mutantes de nível Ômega, Beta, Gama, Delta e Epsilon. Todos de acordo com os nomes do alfabeto grego. Pois é, cara, isso Legal. serve para mostrar como cada habilidade e poderes entre o núcleo ali dos mutantes são únicos. Mas afinal, Caio, me explica aí de uma vez por todas o que são essas classificações, né? Quais os mutantes se enquadram em cada uma delas, né? Quais os poderes e as características que o mutante deve ter. Mutantes por uma sequência lógica, do mais fraco, digamos assim, né, até o mais forte. E mais uma coisa também para você ter em mente: o mutante pode sim subir de nível dentro dessas classificações. Essa é a Tempestade? Sair de um nível mais baixo, do nível Delta, nível Gama, e ir pro nível mais alto. Tudo isso é possível. Legal. De nível Bora. Epsilon são aqueles... Começando então, número 1, nível Epsilon. Os mutantes de nível Epsilon são aqueles mutantes que sofreram mutações na sua aparência. O gene X, quando despertou nesses mutantes, causou diversas modificações em seu corpo, na sua fisiologia e na sua anatomia, o que deixou esses mutantes de nível Epsilon com visuais bastante diferentes e até mesmo, em alguns casos, monstruosos. No geral, esses mutantes tipo Fera, não é? possuem poderes defensivos e nem ofensivos. São poderes basicamente inúteis e mais simples, que não servem em um campo de batalha. E muitas vezes o poder que esses não, mas o mutantes Fera, de nível eu acho que ele não se possuem encaixa aí. acaba atrapalhando os próprios mutantes. Eu acho que o Fera, ele não se encaixa aqui porque ele consegue voltar ao normal, né, na forma humana dele. Mutantes que possuem esses poderes. Por exemplo, tem alguns mutantes que têm a habilidade de ficar como uma pele gelatinosa, né? Ou que tem a cor da pele roxa, né? Imagina. Qual o seu poder? Seu poder é ter a cor de pele roxa. Simplesmente é isso. Que merda, hein? Ou alguns que tem uma orelha mais pontuda, ou então tem um olho colorido. Tá, então, basicamente esses tipos Bora, de poderes próximo. que os mutantes dessa classificação possuem. Geralmente, Ó, vocês viram cerca o Fera de lá atrás? 20% da população mutante é de nível Epsilon. Além deles também serem
os que mais Nossa, sofrem 20%. com preconceitos perante a sociedade humana. Se muitos dos humanos já odeiam os mutantes, pelos mutantes, né, serem mais poderosos do que os humanos, tal, o ódio ainda aumenta na presença de um mutante nível Epsilon, que muitas vezes até preferem se manter escondidos nos esgotos ou em outros países para não sofrer todo esse ódio. Você imagina, cara, se alguém consegue odiar a Jean Grey, o Ciclope, né, você acha que não vão odiar alguém que tem uma aparência monstruosa? Pois é. Alguns exemplos de mutantes do nível Epsilon é Pico, Tommy, Meme, Dermy, entre outros mutantes. Muitos dos mutantes também que pertencem ali ao grupo dos Murlocs, que vivem, né, nos esgotos, se escondendo da sociedade, também estão classificados no nível Epsilon. Próxima classificação, temos os mutantes de nível Delta. Os mutantes de nível Delta também não possuem poderes tão úteis assim, né, tanto no caso defensivo quanto no ofensivo. Porém, eles têm uma grande vantagem em relação aos Epsilon. Primeiro que os mutantes Delta, eles não têm a aparência tão grotesca assim como os Epsilon. E por mais que os seus poderes não sejam tão poderosos assim, né, o que classifica eles como Delta é que eles também possuem a habilidade de ampliar algumas características específicas. Por exemplo, o aumento da sorte, da probabilidade, a inteligência ali um pouco mais avançada, uma premonição de alguns acontecimentos, né? Então é um poder interessante. Como eu disse, eles não são verdadeiras ameaças ofensivas e geralmente não apresentam nenhum grande risco para os seus inimigos. Mas um eles caso não têm uma grande é a própria força, né? Dominó. Ela tem os poderes ali da sorte, né? A capacidade de manipular as probabilidades a seu favor, o que, se parar pra pensar, não chega a ser uma grande ameaça pra ninguém, mas é um poder bem legal. Só que, bem, ela é treinada, então ela sabe usar armas brancas ali, armas de fogo, e também usa os seus poderes pra sempre concluir as suas missões de forma que tem êxito nessas missões. Igual a gente viu ela lá no filme Deadpool 2, alguns outros exemplos. Gente, posso falar pra vocês? Nemesis. Eu nunca assisti Deadpool, mano, nunca assisti Deadpool. Então, se vocês quiserem que eu traga, que eu faça algum react de Deadpool, mano, mandem, porque eu nunca assisti Deadpool, cara. Exemplos de mutantes no nível Delta é Calisto, Cifra, Forge, Dr. Nemesis e a própria Dominó. Próximo nível dos mutantes, temos os mutantes de nível Gama. Uma coisa interessante nos mutantes, né, desse nível Gama, é que assim como os Epsilon, eles também têm algumas mutações físicas, né, na aparência, que felizmente ou infelizmente não conseguem esconder e nem disfarçar essas mutações. Porém, essas mutações que eles possuem geralmente são sim úteis, né? Não deixam eles verdadeiramente como monstros e muito poderosos, mas são úteis. Eles também podem ser reconhecidos pela cor da sua pele, que muda em alguns casos, né? Ou algumas características marcantes, como por exemplo a cauda do Noturno. Em nível de poderes, as suas habilidades são poderosas, né? Tanto quanto ofensiva como defensiva. Na verdade, não lembro podendo muito bem também dele, comparar esses mutantes aqui com os mutantes de nível alfa e os mutantes de nível beta, né? Em nível de ameaça ali bem próximo. Mas, como eu disse, eles não conseguem se camuflar ou se esconder na sociedade. Eles têm alguns traços ali na aparência física, tipo Noturno ou Fera dos X-Men, que facilmente você nota que eles são mutantes. Obviamente, alguns conseguem, né? No caso da Mística, né? Como ela altera sua aparência, apesar de fazer parte dessa classificação mutante, ela consegue se disfarçar tranquilamente. Né, mano? O mutante de nível Gama também, que é bem conhecido, é o Blob, cara. Muitas pessoas acham que o Blob é só um cara obeso com super força, mas graças aos seus poderes, ele chegou no nível, cara, e num tamanho muito acima de um ser humano comum. E ele também acabou desenvolvendo uma mutação secundária que deu habilidades a ele também se esticar, quase como o Senhor Fantástico, lá, o Homem Elástico, né, do Quarteto Fantástico. Eu tenho um vídeo das mutações secundárias dos mutantes numa playlist, fiz várias partes. Vou deixar no card aqui em cima, depois você assiste lá. Mas bem, alguns exemplos então de mutantes do nível Gama temos o Noturno, Dentes de Sabre, Fera, o Blob, a Mística e a Blink, né, aquela que abre alguns portais. Eu não conheço também. Indo agora a maioria eu não conheço, mano. Nível beta. O nível beta tem algumas diferenças com o nível Gama, mas realmente não são muitas diferenças, cara, se a gente prestar ali atenção mais por cima. Como eu disse antes, o nível Gama, ele tem características que não permitem que ele passe despercebido na sociedade, tirando só a Mística. Já os betas também são assim, só que eles são em um nível menor, cara. Eles não conseguem esconder as suas habilidades. E quando conseguem, ainda são denunciados por uma pequena mutação no seu próprio corpo,
corpo. Por exemplo, o Wolverine, cara, que consegue se esconder na sociedade. Raramente alguém vai desconfiar que ele é um mutante, mas ele não consegue controlar o seu fator de cura. Ele realmente não escolhe quando ele quer se curar. Então, se ele estiver disfarçado ali, alguém ferir ele, ele vai usar os poderes dele inconscientemente. Então, essa é uma baita característica desses mutantes, desse nível aqui. Alguns deles, né, a maioria não controlam todos os aspectos dos seus próprios poderes. Outro caso peculiar também é o Gambit, que mesmo depois de muito treinamento, né, ter conseguido esconder ali os seus poderes, ele não conseguiu esconder a cor negra dos seus próprios olhos, né? Quando você vê os olhos do Gambit ali, é um olho diferente. O que convenhamos também é algo bem simples e besta, né? Mas mesmo assim, poderia chamar uma atenção. Ele tem que colocar normalmente uma lente, um óculos. Ou seja, eles têm habilidades poderosas e muito úteis, mas pouco controle sobre essas habilidades, né? Em alguns níveis. Tipo, o Gambit também não consegue fazer o olho dele ficar tudo na de cor novo, normal. velho. Bom, outros exemplos de mutantes nesse nível beta é o Wolverine, né? Como eu citei, o Mercúrio, o Gambit e o próprio Namor, eu lembro dele. Seguindo na classificação dos mutantes, temos agora os mutantes de nível alfa. Esses mutantes são aqueles que têm controle sobre todos os seus poderes mutantes, podendo ativar e desativar quando eles quiserem. Dessa maneira, eles são os que mais conseguem se camuflar na sociedade, né? E realmente, não se parecem em nada com os mutantes do início do vídeo. Eles parecem seres humanos comuns, afinal, eles não possuem nenhuma alteração na sua aparência física. Eles são verdadeiras máquinas ofensivas, né? Com poderes muito destrutivos. E quando um mutante de nível alfa passa por um longo treinamento, ele descobre outras maneiras também de manifestar os seus próprios poderes de formas mais eficientes. Você lembra que eu disse que o mutante, ele pode ainda subir de nível? Então, cara, a Vampira foi um desses mutantes. Ela era classificada como nível beta por não conseguir controlar os seus poderes, mas anos depois se passaram nos quadrinhos e ela conseguiu controlar esses poderes, sendo classificada uma mutante de nível alfa agora muito poderosa. Então ela deixou de ser beta e virou uma mutante de nível alfa. Outro caso curioso é o próprio Ciclope. Ué, Caio, mas o Ciclope não controla as suas rajadas de energia dos olhos. É verdade, tanto que ele precisa usar os óculos ali especiais pra isso. Então ele pode ser classificado como mutante de nível beta, né? Você poderia falar isso pra mim. Mas então, não é muito bem assim, deixa eu explicar pra vocês. O Scott Summers, que é o Ciclope, ele só não controla os seus poderes por causa do acidente do avião ali. Aconteceu quando ele era uma criança, que fez com que ele batesse a cabeça em uma pedra e perdesse a capacidade de controlar esses poderes. Então o motivo dele não controlar os poderes não é por causa dos poderes em si, é por causa da sequela que ele tem na cabeça e não por uma limitação dos seus próprios poderes, como é o caso do Wolverine que eu citei pra vocês ou do Gambit. Então alguns exemplos de mutantes que estão aqui nessa classificação ele aparece em alguns é Emma Frost, a Vampira, o Ciclope, o Professor Xavier, entre outros mutantes. Ainda tem mais classificação, mas o que você acha de eu trazer um vídeo, nível de poder de cada uma dessas Acho legal, acho top, eu apoio, níveis, eu apoio, né? moço. Os 15 mutantes mais Galera, curtam o vídeo e hypem aí, hein? poderosos por nível de poder da classificação eu beta, apoio, da moço, classificação eu apoio, ômega. Vocês querem? Comenta muito aqui embaixo. Vamos bater uma meta de 5 mil likes que eu trago pra vocês aqui, beleza? Se inscreve aqui no canal pra você também não perder esse próximo vídeo, porque tá saindo vídeo aqui todos os dias. Mas bem, bora lá. Nível agora dos mutantes ômegas, cara. Os mais poderosos de todos. O nível ômega é a classificação dos mutantes mais famosas de todas. Realmente, as pessoas só procuram entender mais sobre os outros níveis mutantes por causa do nível ômega, né? Eles são a elite no quesito de poder e habilidades. Os seus poderes são capazes de causar destruições em grande escala. A maioria deles conseguem destruir um planeta se quiser. Além também de conseguirem manipular elementos da natureza, a energia, a matéria e o próprio espaço-tempo. Quando esses mutantes de nível ômega são crianças, eles são confundidos também com alguns mutantes de nível alfa. Mas conforme eles vão crescendo e se tornando cada vez mais poderosos, né, com habilidades além da compreensão, eles são classificados como mutantes de nível ômega. A SHIELD classifica essa classe como a última classe em nível de poder dos mutantes. Eles realmente são seres com poderes mais roubados que existem, cara. E também é dito que um mutante de nível alfa também pode chegar a se transformar em um mutante de nível ômega no futuro, explorando mais, desenvolvendo melhor os seus poderes. Por exemplo, o Magneto, né, que era considerado um mutante de nível alfa, porém nas histórias mais recentes, ele foi definido oficialmente pela Marvel como mutante de nível ômega. Foi definido que o mutante de nível ômega não pode ser superado em seu poder principal, ou seja, no universo da Marvel, ninguém supera o Magneto quando o assunto é magnetismo, ninguém supera a Tempestade quando o lance, né, é controle dos elementos da natureza, das tempestades.
tempestades. Então a tempestade é a mutante nível ômega nessa classificação. No caso do Tempestade é Magneto, bonitona magnetismo, também, hein? ele é o Nossa. mutante no topo dessa cadeia nesse assunto. Então, dentre os mutantes de níveis ômegas, vai ter aquele mutante de nível ômega que tá na lista porque ele é o mais pica no controle e na alteração da realidade. Vai ter aquele outro que é o mais pica na geração de energia e assim por diante. Outros exemplos de mutantes do nível ômega, né, como eu falei, Magneto, Franklin Richards, a Jean Grey, Nathan Summers, né, o Cable, a Rachel Summers, Hope Summers, a Feiticeira Escarlate quando foi... Mano, tem muitos Summers. Quem que são eles? Quem que é essa família aí? Foi classificada como uma mutante. Temos também o mutante Elixir. Temos o Proteus também, que é considerado um mutante de nível ômega. Vulcano, o Legião, filho do Professor Xavier, e também o Homem de Gelo. Tem outros também, mas eu vou deixar pra lista que eu vou fazer dos mutantes do Professor Xavier. Vulcano, o Legião, filho do Professor Filho dele com quem? Professor Xavier e também o Homem de Gelo. Tem outros também, mas eu vou deixar pra lista que eu vou fazer dos mutantes de nível ômega, ranqueando cada um, explicando qual é o poder daquele mutante de nível ômega e por que ele se destacou e ninguém chega aos pés dele naquele poder. E agora aqui no final do vídeo um extra, um bônus, alguns mutantes que tiveram uma segunda forma, ou seja, uma outra mutação em seus genes, né? O Fera, por exemplo, era um mutante de nível delta que graças às suas mutações, né, acabaram evoluindo ali e ele virou um mutante de nível gama. E o Anjo no início era um Epsilon, né? Que depois de ter asas metálicas se transformou em mutante de nível gama. Mas aí, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, meta de 5 mil. Que da hora, mano. Gente, ó, se vocês quiserem que eu faça react dessas aí, ó, 8 armas da Marvel destruidoras de planeta, ou todas as garras do Wolverine explicadas em 18 minutos, comentem aí, tá bom? Que a gente pode estar trazendo, tá bom? Enfim, gente, eu adorei esse vídeo. Me mandem vídeos de X-Men, tá? Porque eu gosto bastante, apesar de eu só ter assistido, tipo, acho que uma vez cada filme. Eu não lembro de muita coisa, eu não lembro da maioria dos personagens, porque eu assisti quando eu era pequena, né? Então, eu não lembro muito. Mas, muito obrigada por quem assistiu até aqui. Bora hypar o vídeo, comentar bastante, curtir, me recomendem vídeos aí nos comentários. E é isso, um beijo, até o próximo react, tchau!